Vamos nós, então. A economia brasileira, que já vinha em frangalho, já vinha com muita dificuldade, foi duramente atingida pela pandemia do coronavírus nesse ano. Quebradeira de centenas de milhares de empresas, alguns falam em 700 mil empresas já faliram, explosão do desemprego, queda de renda, crise fiscal nos estados, ou seja, a desgraceira é grande. Há muitas dúvidas, porém, sobre o que vai ser o futuro, o pós-pandemia. O Paulo Guedes, que é um otimista, fala em recuperação rápida, fala em recuperação em V. Caiu e rapidamente se reergue, né? Os mais críticos dizem que nós vamos ter uma longa recessão, uma depressão, até uma depressão. Alguns chegam a falar que o desemprego, a taxa de desemprego pode atingir 20% da população economicamente ativa rapidamente, e alguns até falam da possibilidade do retorno de inflação no Brasil. Para entender essa situação, para entender quais são as tendências da economia brasileira, eu vou conversar agora com um grande amigo, o economista Nilson Araújo de Souza. Nilson eu conheço há muitos anos, né? Conheci o Nilson uma vez junto com outro amigo, o Edmilson Costa, nas ruas do Bexiga, né, em Sampa, né? Foi uma bela noitada, né? Uma excelente conversa. E a partir dali fomos mantendo contatos, e sempre respeitei muito o Nilson. O Nilson tem uma vastíssima vida acadêmica, né? Possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Economia pela Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, pós-doutorado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a USP, foi professor visitante sênior da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, lidera o grupo de pesquisa América Latina, Integração e Desenvolvimento, né? O Nilson também é autor de inúmeros livros, além de ser um articulista batalhador no jornal Hora do Povo, articulista no Hora do Povo e autor de diversos livros. Os mais recentes, vou citar só os dois mais recentes, Nilson. Economia Brasileira Contemporânea, de Getúlio a Lula, e Economia Internacional Contemporânea, da Depressão de 29 ao Colapso Financeiro de 2008. Além dessa intensa vida acadêmica, o Nilson tem também uma intensa vida política, na luta social, vida partidária, né? Nilson é presidente do Sindicato dos Escritores do Estado de São Paulo, foi dirigente do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e do PPL, Partido Pátria Livre. Hoje integra a direção nacional do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Também participa, né, ajuda a coordenar, está na direção das fundações Cláudio Campos e Maurício Grabois. Nilson, brigadão por você ter topado esse papo. Feita a apresentação e esse introito, vou direto para a pergunta, né? Queria que você resolvesse todos esses dilemas que eu coloquei aqui. Então, a minha pergunta é, na sua opinião, quais são as tendências da economia brasileira? Ela se recupera rápido, como diz o Guedes, ou ela vai afundar muito, né? Quais serão os principais efeitos para a nação brasileira e para o povo brasileiro? Bem, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui comigo. Como ele disse, nos conhecemos há 40 anos. Ele parece mais jovem assim, mas conhece há 40 anos. E a gente se conheceu lá no Bexiga. Conversamos bastante e tomamos bastante cachaça naquela época. Exatamente. Prazer estar aqui conversando com vocês aqui no Barão. Eu saúdo a todos que estão nos acompanhando nessa conversa. E vamos direto ao assunto. Veja bem, nós estamos, a meu ver, no pior dos mundos, do ponto de vista da economia. De um lado, basicamente a carecia dos alimentos, mas que já começa a impactar em outros setores da economia, e que eu vou me referir a isso. Segundo, desemprego em massa. Eu vou mostrar que a taxa já está acima de 20%. O problema é que não é captado, eu vou mostrar por quê, pelo mecanismo do IBGE, esse nível de desemprego, mas o desemprego já está elevado. Então, em segundo lugar, desemprego. Terceiro, queda do poder de compra, que piora agora com a redução pela metade do auxílio emergencial. Então, o pior do mundo. Então, vamos começar pela carecia.
a inflação dos alimentos, vamos pegar o caso mais conspícuo, que é o caso do arroz, mas isso está afetando o consumo dos alimentos. Vamos pegar o caso do arroz. Veja bem, produziu esse ano, a safra desse ano foi colhida 11 milhões e 200 mil toneladas de arroz. E o consumo brasileiro é 10 milhões e 800. Então, a produção é maior do que o consumo. Então, isso significa que não devia estar aumentando o preço, devia estar baixando o preço. O que ocorreu, então? O que fez, por exemplo, a Índia e o Vietnã, que são grandes exportadores de arroz? Suspenderam, durante a pandemia, a exportação de arroz, para garantir a sua soberania alimentar e a segurança alimentar. O que foi feito aqui no Brasil? Foi exportado o arroz. No período da pandemia, aumentou, para você ter uma ideia, em 169% a exportação de arroz em relação ao mesmo período do ano passado. Então, no momento que você está precisando de fazer a segurança alimentar, e basicamente no arroz, você exporta. Então, essa é uma questão importante que nós temos que registrar. E segunda questão importante, o governo foi sendo, ao longo dos últimos anos, não foi só o Bolsonaro, mas ele agravou essa situação, acabou com os estoques reguladores de arroz, estoque público regulador. O que é estoque regulador? O governo compra alimentos no período da safra, armazena, e no período de safra, para o preço não subir, ele desova, coloca na rede de comercialização. O Brasil sempre teve estoque, desde os anos 60 teve estoque regulador. O estoque de arroz tinha sido dizimado pelo governo Fernando Henrique. E aí o Lula recompôs, a Dilma manteve no primeiro mandato, e no final do primeiro mandato, ela começou a diminuir o estoque também. O Temer simplesmente jogou lá embaixo o estoque, e o Bolsonaro, o Guedes, arrasaram os estoques, inclusive vendendo e fechando os armazéns. Então, o governo, ao invés de usar os estoques, de comprar durante a safra, para usar os estoques para poder regular nesse período de entre safra e no período da pandemia, deixou que se exportasse e não os estoques. Apesar disso, tem arroz suficiente até a próxima safra. A próxima safra começa a ser colhida em fevereiro, março. Mas tem ainda no país 4 milhões e 400 mil toneladas de arroz. Mas só que não estão nos armazéns públicos, que os estoques foram dizimados. Estão nos armazéns privados. Armazém das três transnacionais, armazém das indústrias, tem 4 milhões e 400. Esses 4 milhões e 400 toneladas dá tranquilamente para ir até a próxima safra. Mas o que é que ocorreu? Como o governo não está com estoques reguladores para injetar os grandes armazenadores, que são basicamente as três em mãos privadas, está segurando o estoque. Está segurando esse estoque, não libera. Então, o problema não é que está havendo uma demanda em excesso, porque o governo chegou a dizer que com pagamento de R$600, só de emergência, emergencial, havia aumentado a demanda e por isso o preço tinha aumentado. A culpa da inflação do pobre. A turma está comendo demais. Está comendo demais. Não foi nada do lado da oferta. O governo não organizou a oferta e aí o preço aumentou. Então, em primeiro lugar, isso, o problema interno. Em segundo lugar, aumentou o preço das commodities, inclusive o arroz, que não era commodity, virou commodity também. Virou produto básico do mercado. Aumentou o preço, em grande medida, porque a Índia e o Vietnã deixaram de fornecer para exportação, então aumentou o preço, assim aumentou a demanda, então aumentou o preço no mercado internacional. E, além disso, o preço em real aumentou, porque o real se desvalorizou, o dólar se valorizou. De agosto do ano passado para cá, até agosto desse ano, o dólar se valorizou em 36%. Então, isso significa que se passou a pagar mais por cada dólar exportado. Aí vem a questão, se aumenta o preço internacional
se desvaloriza o real, que significa que aumentaria o preço internacional. Não significa necessariamente que aumentar o preço interno, que nós somos exportadores. Se a gente tivesse estoque suficiente, o preço interno se desvaloraria do preço internacional. Como não tem estoque suficiente, estoque público, né, que tem privado, então você termina se submetendo à lógica do mercado internacional, que é a lógica dominada pelas transnacionais. As transnacionais se informaram dos seus estoques. Elas têm seus estoques reguladores para poder especular no momento que melhor interessa. Então, essa é a situação do arroz que termina ocorrendo em outros alimentos também. Isso termina impactando outros setores da economia. E impacta como? No momento que o arroz, que é um produto básico, no momento que os alimentos aumentam, o cara que fabrica caça de fósforo vai aumentar o preço da caça de fósforo também. E, por outro lado, como ele passa a pagar mais pelos insumos importados, deu uma travada. Voltou. Voltou. Então, assim, como se passou a pagar mais pelos insumos importados, isso termina também aumentando o demais preço. Não é ainda para os alimentos, mas os demais preços também já começaram a repercutir. Se o governo tomar a tendência é generalizar a inflação. E eu não acredito na capacidade do posto pirâmide tomar medidas necessárias. Foi uma medida imediata. Bloquear as exportações. Bloquear as exportações de arroz, por exemplo. E tem, como eu falei, tem 4 milhões e 400 mil toneladas de arroz em mãos privadas. Porque eles vão exportar. Daria para mas eles vão exportar se o governo deixar. Então, se tomar essa atitude, vender as exportações do arroz e de outros alimentos, já é um primeiro momento. Segundo, a colheita começa em fevereiro e março do ano que vem. Já começar, desde já, a comprar antecipado para formar o estoque regulador. Então, o governo tem que tomar atitude desde já. Se ele não toma, tem a tendência que a inflação generaliza. Isso no aspecto da inflação. Você, então, está vendo que ela teve esse repique em função dessa péssima condução. Você tinha citado um segundo fator, que era o desemprego. Então, qual é a situação do desemprego? Se pegar pelo critério convencional do IBGE, que ele pergunta se a pessoa está trabalhando, se a pessoa disser que não está, ele pergunta se procurou emprego nessa semana, se a pessoa disser que não procurou, ele não considera desempregado. A pessoa só considera desempregado se a pessoa procurou. Por esse critério, que está presente na PNAD, na Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílio Contínua, o desemprego não aumentou muito. O desemprego aumentou apenas 2 milhões de pessoas perderam emprego entre o primeiro e o segundo trimestre, terminado em julho. O trimestre móvel, como eles chamam, termina em julho. Aumentou o desemprego só em 2 milhões. Só que a realidade não é bem essa. Você tem um outro tipo de dados que o próprio IBGE fornece, que permite você chegar à realidade. Qual é o tipo de dados? A população empregada. Qual é o conjunto da população empregada? Em fevereiro, o conjunto da população empregada era de 94 milhões de pessoas, população empregada, em fevereiro. Agora, em agosto, pela PNAD contínua Covid, que é feita para a função da pandemia, está em 82 milhões. Significa que 12 milhões de pessoas saíram da população ocupada. Então, só aí já dá para perceber que não foi 2 milhões de pessoas que perderam emprego, foram 12. E na pesquisa da Covid-19, que foi feita pelo IBGE, inicialmente 16,8 milhões, agora 17,1 milhões, bem, 17,1 milhões, 17 milhões e 100 pessoas responderam que não estão trabalhando, mas que gostariam de trabalhar, e que não procuraram emprego por causa da pandemia. Bem, 17,1 milhões, 17 milhões e 100.
responderam que se não fosse a pandemia, iriam procurar emprego. Então, estão desempregados, mas não são caracterizados como tal no critério do IBGE. E, além disso, tem uma pesquisa, 5 milhões e 800 trabalhadores desalentados. Não procuram emprego, nem procuraram durante a pandemia e não procuram emprego. Então, se nós formos somar os 13 a 14 milhões, de acordo, tem pesquisa que está 13,100, no próprio IBGE tem pesquisa que está 13,700 milhões de desempregados abertos, aqueles que responderam que estão procurando emprego, vou somar isso aí. Mas os que disseram que estão sem trabalhar, mas gostariam de trabalhar, 17 milhões e 100, já vai para 30 milhões e pouquinho, 30 milhões e 200. Se somar mais o emprego por desalento, que o IES levantava, o IBGE levanta, mas não consegue com desemprego, vamos para 36 milhões de pessoas desempregadas, abertamente desempregadas, ainda que não estejam todos eles procurando emprego. Isso não aparece na estatística ainda, mas vai começar a aparecer. No momento que a pandemia for cedendo, as pessoas vão começar a procurar emprego. Então, quando a pessoa diz que vai chegar a 20%, não é que vai chegar, já está. Vai terminar aparecendo no momento que vai aparecer de uma maneira. Terminando a pandemia, primeiro. Segundo, terminando o auxílio de emergência, e muitos receios de emergência. Terceiro, o seguro-desemprego. Então, acabou o seguro-desemprego, que é por um período, 5 meses, se não me engano. Acabou o auxílio de emergência, as pessoas vão procurar emprego. E, consequentemente, vai aparecer na estatística. Bem, o terceiro problema, caiu o poder de compra do salário. A Fundação Getúlio Vargas, no seu setor social, fez uma pesquisa que mostra o seguinte, que caiu durante a pandemia em 20% o salário, não considerando quem está trabalhando, quem está desempregado, quem foi desligado provisoriamente. Considerando tudo isso, caiu em 20% do poder de compra dos trabalhadores, poder de compra de salário. E agora se agrava com aquele que estava recebendo o auxílio de emergência, se agrava com um corte pela metade do auxílio de emergência. Então, veja bem, emprego em massa, salário em queda, como é que a economia pode crescer? O mercado internacional, você consegue vender, mas você não pode pensar que quem vai tirar o país daqui vai ser o mercado internacional. Qualquer país do mundo, o eixo principal é o mercado interno, depois complementa o mercado internacional. E o mercado interno está arrasado. E para não, a proposta orçamentária que o Guedes fez para o ano que vem diminui brutalmente as despesas chamadas discricionais, as despesas primárias. Para você ter uma ideia, atualmente está em 28% do PIB, a despesa primária, sem considerar juros, né, do governo. Vai baixar para 20%. Vai estar em 8 pontos percentuais no ano que vem. Ora, cai salário, cai gasto público. Como é que a economia vai reativar? E uma questão importante que você já levantou. Até junho, o levantamento do IBGE mostrava que 716 mil empresas, a maior parte pequena e média, haviam fechado as portas. E a grande maioria não ia voltar a abrir. Então, até junho, lá para cá a situação piorou. Então, se você está com as empresas quebradas, fechadas, falidas, com a demanda cortada pelo emprego, pelo corte de salário, pelo corte de gasto público, como é que a economia vai crescer? Esse é o do crescimento em V. Que era a questão que eu queria te fazer, exatamente essa, porque o Guedes, mesmo nesse caos todo, o Guedes tenta aparentar otimismo, não sei se é para segurar o cargo, né, para segurar o emprego lá no Planalto, e ele está falando isso, não, está com problema, mas teve uma queda brusca e agora vai ter um crescimento acelerado, vai ser em V, né? E já outros economistas falam que isso é patifaria. Tua avaliação sobre isso, o Guedes está certo ou o Guedes está errado? Ele está usando de maneira errada, porque ele não conhece Keynes, ele está usando uma colocação de Keynes de maneira errada. Porque, como o pouco que ele estudou de Keynes foi naquela universidade americana que o pessoal forma
pessoas para ferrar com o trabalhador, ferrar com o país, etc. E completou a formação dele lá com o Pinochet, no Chicago Boys, lá do Pinochet. Ele pegou o negócio de crime, mas adulterou. Porque o que ele diz é o seguinte, que boa parte da ação, dos agentes econômicos se dá pela expectativa. Então, o empresário vai investir porque ele tem a expectativa de que a economia vai crescer no futuro, que ele vai ter um bom lucro. Mas ele dizia o seguinte, a expectativa não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa que se usar. A expectativa tem a ver com o comportamento atual e o comportamento passado. Ele examina o processo para tomar a decisão. O que ele quer estar falando? Ele está tentando criar expectativa positiva. Mas sem base na realidade, porque a realidade não permite expectativa positiva. Então, eles ficam fazendo propaganda, dizendo que vai ser em V e tal. Em V significaria o quê? Que a economia desaba rápido e sobe rápido de novo. Não é isso que vai ocorrer. A tendência é que muita dificuldade de recuperação, a tendência é que para seguir em recessão, às vezes melhora um pouquinho, mas para logo depois dar um tombo. É o que eu tenho falado assim, ficar no fundo do poço. Ficar ficando no fundo do poço. Está lá no fundo do poço, fica ficando. Melhora um pouquinho, cai um pouquinho, melhora um pouquinho, cai um pouquinho. Mas não consegue se levantar. E nada do que ele está propondo fazer permite levantar. Porque para cortar o gasto público. Com a reforma administrativa. Isso só piora a situação. Você corta o gasto público, você tira a demanda da economia, além de inviabilizar a capacidade do Estado para fazer seu trabalho, porque se você vai para a administração, você desorganiza a ação do Estado. Então, uma coisa que foi feita por ele, que as pessoas estranham que ele tenha feito e acham que não tenha produzido defeito. A queda do juros do Banco Central. O juro baixou para o patamar mais baixo, talvez da história, está em 2%. Em termos reais, deve estar em zero, está nula a taxa de juros. Por que ele bancou isso? Porque ele antecipou o Banco Central, mas por que ele bancou? As pessoas não entendem. Se ele é um banqueirista, se ele é a favor do sistema financeiro, por que ele bancou essa queda da taxa de juros? Eu tenho uma hipótese para isso. Eu acho que ele bancou porque ele quer baratear as empresas brasileiras para serem compradas por empresas estrangeiras. Como é que barateia? Se você joga o juros lá embaixo, os capitais começam a sair, e já estava saindo discussão de não acreditar muito no andamento da carruagem do Bolsonaro, que já estava saindo, e com o juros lá embaixo vai sair. Quando os capitais começam a sair, compra dólar, o dólar valoriza, desvaloriza o real e manda o dinheiro lá para fora. Por que tem barateia as empresas aqui dentro? Vamos pegar um exemplo. Digamos que a empresa aqui dentro valha R$1 milhão. Então, o dólar valer R$4, algum tempo atrás. Agora, R$1 milhão, dividido por 4, daria $250 mil. Então, uma pessoa que tivesse $250 mil lá fora, compraria a empresa por R$1 milhão aqui dentro. Mas o dólar foi para 5. Ora, se o dólar foi para 5, 1 milhão dividido por 5 dá 200 mil. Então, ele com 200 mil, ele compra a empresa aqui dentro. Então, eu acho que o objetivo esconde-se, ele nunca sabe exatamente o que está na cabeça de uma pessoa como o Guedes, mas eu acho que está na cabeça dele escolher exatamente isso. Levar o dólar para poder baratear as mercadorias aqui dentro. E aí, o seguinte, uma destruição do Brasil. Um projeto de destruição. De ocupação e destruição do Brasil. E por que com juros baixos a economia não se levanta, apesar do juros estar lá embaixo? Porque a economia que está sendo feita com a redução dos juros não está sendo utilizada para investimento, está sendo utilizada para amortizar a dívida. E é por isso que os banqueiros também não estão reclamando muito. Porque tudo bem, não está sendo, mas estão tendo a dívida amortizada. Então está sendo usada para amortizar a dívida.
qual é o grande desafio que nós temos pela frente? A economia voltar a crescer. Eu queria, antes de você entrar nisso, eu queria exatamente te fazer essa pergunta já no sentido da gente ir fechando nisso. Você apresentou o quadro, o diagnóstico é gravíssimo, desemprego, queda de renda, risco de inflação. Você apresentou sua avaliação sobre a política do Guedes, ou seja, é uma bravata essa história do V, é uma interpretação falsa do Keynes, né? E o Guedes é um destruidor do Brasil. Nesse quadro, nesse diagnóstico que você apresenta, agora vamos para tentativas de solução, que pega exatamente esse gancho aí dos desafios. Na sua opinião, quais seriam as principais medidas, as principais reformas, desde medidas emergenciais até coisas mais estruturantes, para que o Brasil se salvasse, né? Para que o Brasil não fosse destruído como está sendo destruído, para que o povo brasileiro não passasse esse perrengue que está passando? Quais seriam essas medidas? Para a gente tentar fechar aqui o nosso bloco. Em primeiro lugar, cabe um registro, né? A economia só não piorou mais do que dessa situação que chegou em função das medidas emergenciais. E não foi uma benesse do Guedes, nem muito menos do Bolsonaro. Eles queriam dar R$200 por pessoa. E o Congresso aumentou para 500, eles terminaram negociando 600 por pessoa, sendo que até 2 pessoas por família podia receber, dando 1.200, e a mãe que é de família também podia receber 1.200. Isso aí injetou, em média, uns 50 bilhões por mês na economia. Isso fez que a economia não piorasse mais, porque já piorou. Então, em primeiro lugar, medida emergencial. Eu acho que, ao invés de cortar pela metade, tem que manter esse auxílio emergencial pelo tempo que durar a pandemia. Não só até dezembro, como está colocado, mas pelo tempo que durar a pandemia, manter esse valor. E aí é um troço keynesiano. Quem dizia? Em momento de recessão, você paga pessoas para cavar e tapar buraco. Cava e tapa buraco, para não fazer nada, mas e ao gerar demanda, as empresas vão usando sua capacidade ociosa, depois vão começar a empregar, depois as pessoas estão recebendo sem trabalhar, começam a trabalhar, a economia volta a andar. Então, isso é importante fazer isso. Mas o grande motor de crescimento, da retomada do crescimento, de maneira nem só a tirada da crise, como de maneira estratégica, é o que foi utilizado no mundo inteiro, desde que capitalismo é capitalismo, desde a Inglaterra. A Inglaterra usou pesado o Estado na economia, apesar de se dizer que ela implantou o liberalismo foi implantado depois. No momento de desenvolvimento do capitalismo, usou o Estado. Depois que teve os 6 países próximos que industrializaram, os Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão e Rússia, na segunda metade do século XIX, também usaram pesado o Estado na economia. Depois, a próxima leva, que foi já aqui na América Latina, Brasil, Argentina, México, Colômbia, Chile e Uruguai, também usaram pesado o Estado na economia. Então, o Estado, nem só através do investimento público, o Estado ele deve entrar nem só através do investimento público, mas coordenando, protegendo a indústria nacional, financiando, fazendo compras governamentais. Então, esse conjunto de ações, o Estado teria que ter, já na fase de recuperação, na fase de recuperação, para poder apontar a direção. Qual é a direção que deve ser apontada? Reindustrialização do país. Reindustrialização do país. Eu acho que essa é a grande reforma que tem que ser feita para garantir a reindustrialização do país. Tem gente que se conforma com o fato do Brasil dizimado sua indústria. Que a indústria de transformação, sem contar com a construção civil e sem contar com a mineração, com a indústria extrativa, chegou a quase 30% do PIB na década de 80, chegou a 28% do PIB na década de 80. Atualmente está abaixo de 10%, está com 10%. Então, voltamos à situação
anterior à fase propriamente da industrialização do país. Então, nós temos que reindustrializar, mas com tecnologia de ponta. Como a gente... a industrialização, na época do segundo PND, na década de 70, de máquina, equipamento, etc. E a industrialização na época de Getúlio, na época de Juscelino, de bens de consumo, depois bens de consumo geral, foi com a tecnologia de ponta, no estado da arte. Nós temos que voltar a fazer do mesmo jeito. Agora, para poder reindustrializar, tem que o Estado ter um papel fundamental na economia. O empresário não é maluco que está investindo a doidade em qualquer lugar, sem saber qual é o horizonte. E o horizonte quem dá é o Estado. Então, reindustrializar, e para reindustrializar, você tem que ter o apoio do Estado, tem que ter mercado interno. Para isso, para ter mercado interno, tem que combater a desigualdade. Se as desigualdades geram imensas, aumentaram mais ainda nesse período de pandemia. Tem várias pesquisas que mostram que a desigualdade aumentou significativamente no período de pandemia. Então, tem que combater a desigualdade para aumentar o poder de compra da população, para aumentar o mercado interno, para alavancar as empresas. E aí pode perguntar, mas de onde é que vai ter dinheiro? Não tem dinheiro, o Brasil está pobre, é um país pobre, não tem dinheiro. Essa é a maior mentira de todos os tempos. Como é que os Estados Unidos se industrializaram lá no começo? O começo da industrialização, lá com Hamilton, que era o secretário de Tesouro, que era o primeiro dos Estados Unidos, como é que se industrializaram? Emitindo papel, emitindo moeda. O que fez o Roosevelt para tirar o país da crise, quando o Deal? Emitindo papel, emitindo moeda. O que fez o Getúlio Vargas? Emitindo dinheiro, emitindo papel. Alguém pode perguntar, mas vai emitir papel e a inflação? Vai ter inflação. Ora, essa tese de que o aumento da demanda pela emissão monetária gera inflação, ela é, em grande medida, furada. Ela só tem significado no momento. Se você está com a economia funcionando na plena capacidade, você está sem capacidade ociosa, se você emite moeda e aumenta a demanda, as pessoas vão comprar e não tem oferta suficiente, porque não tem como aumentar a oferta porque está na plena capacidade. Aí sim tem inflação. É o único caso que a teoria deles está certa. Só que, na maior parte do tempo, a economia capitalista funciona com capacidade ociosa. E no momento de recessão, mais ainda com capacidade ociosa. No momento de crise grave como nós estamos, está com capacidade ociosa. E se tem capacidade ociosa, você pode emitir moeda, que vai gerar investimento, vai gerar demanda, que não tem efeito inflacionário. Não é à toa que o mundo inteiro está fazendo isso. Estão usando investimento público e emitindo moeda. Até economistas conservadores, neoliberais, de plantão, que fizeram escola no período recente de apogeu do neoliberalismo, estão propondo investimento público e emissão de moeda. E no Brasil quem é que emite moeda? É o Banco Central. E quem é que faz a despesa? Quem é que faz o gasto? É o Tesouro. Tem um caminho na Constituição, fala no artigo 164, no parágrafo 2, que diz o seguinte, que o Banco Central pode emitir moeda e comprar títulos de Tesouro. Então, o Tesouro emite títulos dentro do Banco Central. É uma dívida em casa, uma dívida de marido para mulher. Não aumenta o efeito significativo da dívida quando se diz encargo financeiro. Então, saída tem, além disso, de maneira mais estrutural, uma reforma tributária que é efetivamente de quem tem para colocar onde deve colocar. Você tem uma ideia. Instituição de dividendos no Brasil não paga imposto. Remessa de juros de dividendos do exterior não paga imposto. Então, tem que taxar fortemente aqueles que ou não pagam imposto ou pagam muito pouco, que são ricos, usar esse dinheiro e usar essa tributação, em primeiro lugar, para distribuir a renda, para melhorar daqueles que ganham pouco, mas, ao mesmo tempo, utilizar para formar um fundo de investimento para garantir estrategicamente o investimento do país. Então, saída tem.
O problema é que com esse governo que aí está, não tem conversa, né? Porque ele não tem compromisso com o país, nem tem compromisso com a economia, nem tem compromisso com o povo. Deixou que morresse essa quantidade absurda de gente que não era natural que socorresse, não era natural que podia ter morrido menos gente se tivesse tomado as atitudes sanitárias adequadas, se tivesse desde o começo bancado para as pessoas ficarem em casa, não teria ocorrido isso. Ele dizia que tem que salvar a economia. O Bolsonaro ficava dizendo que tem que salvar a economia. Como salvar a economia se ele inclusive para liberar recursos para as empresas, foi a maior dificuldade, liberou para os bancos, liberou 1 trilhão e 300 bilhões para os bancos. E que os bancos importaram a parte, ao invés de aplicar, de emprestar. E as pequenas e médias empresas não tiveram acesso ao crédito. Não salvou vidas e não salvou economia, né? Só jogou uma combinação do vírus com o verme. Estamos maus. Mas você apresentou aí tanto do ponto de vista emergencial, manutenção do valor e no tempo do auxílio emergencial, quanto do ponto de vista estrutural, você apresentou aí ideias básicas para tentar superar essa crise. Agora, que com esse governo não vai ser, elas não vão se viabilizar, é preciso superar esse governo. Nilson, gostaria de acrescentar alguma coisinha ou fechamos no nosso tempo aqui? Veja aí. Eu acho que deu para sintetizar o que está na conjuntura e os caminhos, né? Esse é um debate que está fazendo. Só acrescentando uma coisa. Teve dois movimentos de elaborar alternativas importantes, né? O direito já que reúne representação de 16 partidos, né? Representação de 16 partidos, fez um documento propondo um programa de emergência. Tanto eu como o Nelson Marconi, que esteve aqui com vocês, participamos da equipe que elaborou aquele programa. E depois, fora das fundações, chamada Observatório da Democracia, que envolve fundações, 8 fundações partidárias, também apresentou um documento, que eu também fiz parte da equipe que elaborou. Assim, no fundamental, os dois apontam na direção correta. Começam com a emergência, vão para a reativação da economia e depois nas medidas estruturais. Eu acho que é bom todo mundo ler, porque ajuda bastante a gente entender o momento atual e os caminhos para superar. Excelente, Nilson, excelente mesmo. Você é um grande professor, didático, cheio de dados, uma memória enorme, ficou análise muito precisa. Te agradeço muito, mestre. Passando a pandemia, vamos marcar no Bexiga para tomar uma aguinha de coco. Vamos? Vamos sim. Mas te agradeço muito, viu, Nilson? Mas valeu, Miro. Eu gostei de participar aqui dessa conversa com você. Deliciosa conversa, excelente. Brigadão, viu, mestre? Grande abraço. E continua fazendo os exercícios, tá? Um abraço aí. Um abraço. Brigadão. Valeu.